Eu quero ler com os irmãos o texto que foi escolhido como tema, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3. Eu quero ler os versículos 3 e 4. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos 3 e 4, dizem assim: E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel, e ele lhe respondeu dizendo: Eis-me aqui. Amém. Esse texto foi escrito pelo próprio Samuel. E esse texto foi escrito por Samuel porque é da cultura judaica admitir que o autor de 1 Samuel foi o próprio Samuel. Esse texto aqui, ele foi escrito em 1050 a.C., quer dizer que nós estamos manuseando um texto de 3.000 anos do nosso tempo. Os destinatários destes versículos aqui, os chamados destinatários originais deste texto, foram os judeus que viveram no período da transição entre a monarquia e a teocracia em Israel. Aquela comunidade que participou da transição é a comunidade para quem inicialmente esse texto foi endereçado. O contexto desse texto que nós lemos e que os irmãos escolheram como tema desta festividade é o período dos juízes. E todos os irmãos aqui conhecem o período dos juízes, e vocês adolescentes que frequentam a escola dominical, filhos de pais crentes, que são antenados na Bíblia, com certeza vocês conhecem o contexto dos juízes. Mas eu vou pedir a liberdade para situá-los aqui apenas para cumprir mesmo a introdução daquilo que Deus colocou no meu coração. O período dos juízes, ele começa com Josué, quando o sucessor de Moisés conquista Canaã. Ele não conseguiu conquistar toda a terra. Se a gente for ler ali, Josué 13:1 fala que Josué já era avançado em idade, mas ainda havia muita terra por conquistar. Mas uma boa parte do território de Canaã, Josué conseguiu conquistar. E depois de conquistar, ele dividiu aquele território nas tribos de Israel, nas famílias e nos clãs que adivinham de Jacó. E com a sua morte, com a morte de Josué, começaram então a surgir os juízes em Israel. E é interessante que os juízes vão começar a surgir em Israel, e Deus vai usar, ora, algum juiz homem, ora, alguma juíza. Deus também vai levantar juízas no período dos juízes. E é interessante que esse período, ele vai ser um período mais ou menos extenso, de 400 anos. Ele vai se estender da morte de Josué até o início do reinado de Saul. E nesse hiato temporal, nesse interregno temporal, nesta janela temporal de 400 anos, Deus vai levantar ali cerca de 13 ou 16 juízes, porque tem alguns que alguém admite ser juiz e outros comentaristas dizem que aqueles não eram juízes. Mas essa discussão é para uma outra hora. Entre 13 ou 16 juízes foram levantados por Deus. E estes juízes, eles eram geralmente julgadores mesmo, que julgavam o povo de acordo com a lei de Moisés. Eles também eram libertadores, que libertavam Israel de alguma opressão estrangeira.
E estes juízes, eles serviam também, ou serviram também, principalmente, como guias espirituais. E este período dos juízes, ele é chamado, tecnicamente, de período da teocracia, período teocrático. O que significa essa palavra, teocracia? A palavra teocracia é a junção de duas expressões, a expressão teos e a expressão kratos ou cracia. Teos é Deus e cracia é governo. Então, teocracia ou teocrático é o período em que Deus está no governo diretamente. Por exemplo, no período anterior ao período dos juízes, quem estava no comando era o Josué. No período anterior a Josué, quem está no comando é Moisés. No período posterior aos juízes, quem vai estar no comando são os reis. Mas no período dos juízes, quem está no comando de forma direta é Deus. E aí Deus vai mandando através dos homens. Ele vai levantando os juízes. Ora um juiz, ora uma juíza. E ele vai conduzindo de forma teocrática esse período. E esse período, ele é um período de crise. Se os irmãos aqui se lembrarem, os irmãos vão recordar que é um dos períodos tristes da Bíblia. Se nós lermos o livro dos Juízes, nós vamos ver que ali a gente chora. Por quê? Porque nós encontramos muitas desconformidades no período dos Juízes com aquilo que é idealizado por Deus, aquilo que é desejado por Deus, aquilo que é o plano de Deus ou o projeto de Deus. O período dos juízes é um período complexo, um período de muitas crises, um período de dificuldades para Israel. E essas dificuldades, elas se dão por alguns aspectos. Eu separei aqui alguns deles. O primeiro deles é porque não tinha, nesse período aí, um líder nacional. Tipo assim, antes dos juízes tinha o Josué, que mandava em todo Israel. Antes de Josué tinha o Moisés, que mandava em todo mundo também. Depois do período dos juízes, vão surgir os reis, que vão geralmente mandar em toda a nação. Mas no período dos juízes não havia um líder nacional, não havia um governador, não havia um faraó, não havia um rei, não havia um líder. Não havia ninguém que pudesse comandar e uniformizar o governo da nação de Israel. E aí, esta é uma causa das crises de Israel, porque o fato de não haver um líder quebrava a nação, e aí gerava um outro problema, que foi um problema muito marcante no período dos juízes, que foi o problema da falta de unidade nacional. No período dos juízes, a nação de Israel, ela está dividida em tribos, e as tribos entram em conflito uma com a outra, e o próprio Senhor Jesus disse que o reino dividido, ele não prospera. Então não havia espaço para a prosperidade, não havia espaço para a unidade, não havia espaço para a união, logo não havia espaço para crescimento. Por quê? Porque cada tribo buscava o seu próprio interesse, cada tribo queria impor-se por sua própria valentia, e o país estava fragmentado, o país estava dilacerado, o país estava roturado. Por causa disso é que nós vamos ter a presença, que é um outro problema, de estrangeiros, invasores na terra de Israel. No período dos juízes, desses 400 anos, Israel passou mais de 60% desse tempo como terra invadida, como terra perseguida, como terra que está tomada por nação estrangeira. Por exemplo, nós temos ali os filisteus que vão invadir Israel, nós temos lá os cananeus que vão invadir Israel, os amonitas vão invadir um tempo, os moabitas vão invadir outro tempo, os amalequitas vão invadir outro tempo, os midianitas vão invadir outro tempo, de modo que a presença estrangeira causa angústia em Israel. Os alunos aqui, os irmãos estão acompanhando lá, quando nós estamos vendo a guerra da Rússia, e a Rússia invadiu a Ucrânia,
E deve ser muito ruim para um ucraniano acordar de manhã e ir na janela dele, a primeira coisa que ele vê não é o jardim dele, não são os pássaros cantando, não é o vizinho, a primeira coisa que ele vê é um blindado russo parado na porta da casa dele. Isso é algo muito difícil. Quem vive num país invadido, quem vive num país com invasores, sente muito a guerra, o ambiente da guerra abala os sentimentos e as emoções. Então, o período do juízo é um período crítico. Por quê? Porque a nação de Israel está invadida, ela está obrigada, ela está debaixo da opressão de nações estrangeiras. Ainda, o período do juízo é um período de pobreza econômica em Israel. Tem uma frase que diz que na guerra ninguém prospera. E essa frase é muito realista. Por quê? Porque na guerra ninguém consegue crescer, plantar, colher, desenvolver, evoluir, aprender, parar para permitir-se crescer. Não dá para crescer na guerra. Na guerra não tem prosperidade. E por causa disso, Israel atravessou uma das maiores e piores calamidades públicas. A Bíblia fala que a fome nesse período era tão grande que havia falta de comida, a ponto das pessoas ficarem pensando em comer, em se alimentar do próprio corpo, praticando ali uma antropofagia, praticando ali um canibalismo. Era algo terrível. E isso por quê? Por causa das guerras. As divisões das tribos e os invasores fizeram com que a nação de Israel empobrecesse muito, de forma terrível. E por fim, esse período do juízo, ele é um período de um ciclo, que é um ciclo doentio, patológico. E que ciclo é esse? É um ciclo que era mais ou menos assim, adolescentes. Mais ou menos assim. Havia ali a paz. Aí depois desse período de paz, ou melhor, como resultado desse período de paz, os judeus pecavam. E porque eles pecavam, Deus então se irava contra eles. E Deus permitia que a nação fosse invadida por outra nação. E não é que Deus inovava nos juízos. Deus não era criativo na punição, na manifestação da ira, não. Já estava previsto como seria. Por exemplo, eu apanhei muito do meu pai. Meu pai batia na hora. Quando eu fazia alguma coisa errada, meu pai já batia na hora. Ele dava um negócio assim em todos os filhos que ele chamava de pescoção. Pescoção era o quê? Era um tapão que ele dava mais ou menos aqui, ó. A gente se ajustava, não era brincadeira. Mas a minha mãe não batia. Lá em casa nós somos em 18 irmãos, Deus levou 3, ficamos em 15 vivos. E minha mãe batia como? Ela batia avisando, ela dizia assim: a sua batata está esquentando. Lá em casa a gente conversa. E quando chegava o dia da prestação de contas, não era brincadeira não, não era fácil. Mas quando ela ia nos bater, ela sempre dava um sermão antes. E ela dizia assim: eu avisei para você. E ela lembrava quando ela tinha avisado. E era interessante que não importava o tempo que tivesse passado, a gente lembrava exatamente da voz dela dizendo: lá em casa a gente acerta as contas, eu te pego lá na frente, né? Então Deus também, ele falou para Israel que se Israel andasse dignamente diante dele, Deus iria prosperar Israel e abençoar Israel. Mas lá no livro de Deuteronômio também fala, no capítulo 28, que se Israel se desviasse da lei de Deus, andando por outros deuses, se Israel se desviasse da lei de Deus, caminhando pela prostituição, se Israel se desviasse da lei de Deus, fazendo alianças com as nações estrangeiras, e se Israel se desviasse da lei de Deus, praticando a injustiça social, Deus derramaria a sua ira, e a sua ira viria em forma de invasões, em forma de invasores. E aí Israel tinha um período de paz, a paz fazia-os ficar cômodos, apáticos, acomodados, e aí então eles caíam em pecado. Aquele pecado gerava a ira de Deus, e a ira de Deus era em forma de invasão das nações, era em forma de opressão das nações, tanto que a gente lê com uma certa recorrência no livro dos Juízes essa expressão: fez fulano de tal que era mau aos olhos do Senhor, e Deus o entregou na mão desse ou daquele outro. Por quê? Porque era a consequência do pecado. O
pecado ele gera consequência. O pecado ele gera resultados. E a palavra de Deus prevê que a alma do pai é de Deus, a alma do filho é de Deus, mas a alma que pecar esta morrerá. Então do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros. O pecado gera consequência. E gerava consequência para Israel no período dos juízes. Eles eram invadidos. Aí o povo, quando estava oprimido, passando fome, numa necessidade tremenda, havia um quebrantamento. E o que eles faziam quando estavam alquebrados, quando estavam fragilizados, quando estavam humilhados? Eles se rendiam a Deus, eles pediam perdão para Deus, e a graça de Deus, que Paulo lá na frente vai explicar, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus então ouvia o clamor, via o sofrimento, e Deus se manifestava com misericórdia, levantando o juiz e levantando um libertador. E aí Israel viveu nesse período, desse ciclo de paz, pecado, ira de Deus, arrependimento, confissão, paz. Eles viveram nesse ciclo durante muitos anos. E ainda tinha um último problema no período dos juízes, que era o tabernáculo de Deus, que estava em Siló. O tabernáculo era a igreja, o tabernáculo era a casa de Deus. E a casa de Deus estava onde? Ela não estava ainda em Sião, ela ainda não estava nas tendas de Davi, lá no Monte Sião, e nem no templo de Salomão. A casa de Deus, ela estava ainda no tabernáculo, e o tabernáculo estava abrigado em Siló. Siló. E quem é que comandava o tabernáculo naquele período? Quem comandava o tabernáculo era Eli. E a Bíblia fala que o Eli, ele era um indivíduo que tinha 3 grandes características. Primeiro, ele estava com uma idade muito avançada. Segundo, ele estava já muito ruim das vistas, ele já não via direito. E terceiro, ele estava igual a mim, com o tecido adiposo bem avantajado. Esta expressão tecido adiposo bem avantajado é gordinho mesmo. A Bíblia fala que ele estava gordinho. E aí ele estava ali, né? Abandonando o trabalho, pendurando a chuteira, já parando a obra. E por causa disso, os filhos dele, mal orientados, indivíduos que estavam no ministério para abusar do ministério, abusar da igreja, abusar dos irmãos, abusar das ofertas, abusar do coleguismo, do companheirismo dos irmãos, porque a Bíblia diz que eles eram injustos com as ofertas, eles exploravam as pessoas, eles tomavam mais do que deveriam, eles eram indivíduos perniciosos, Hofni e Finéias. E aí é nesse ambiente, num ambiente difícil, de frieza espiritual, que Deus vai manifestar a sua glória, Deus vai manifestar o seu poder. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: o período de grande avivamento que Deus derrama em Israel é exatamente em períodos difíceis, em momentos cruentos. Quando está tudo bem, Jesus diz assim: os sãos não precisam de médico. Deus manda médico quando há enfermidade. Deus anda médico quando há necessidade. É quando a graça é mais necessária que ela mais intensamente se manifesta. Aleluia, glória a Deus. Então o que Deus vai fazer? Deus vai levantar profetas. E nesse contexto Deus vai levantar um deles, ou o último deles, o último dos juízes, que é Samuel. E a Bíblia fala que Deus vai levantá-lo porque a lâmpada de Israel estava para se apagar. Porque a palavra era muito rara. E porque a chama do altar de Siló estava para ser apagada. Mas antes de acontecer isso, Deus estava visitando mais uma vez Israel. E Deus não estava visitando o ministério sacerdotal. Deus não estava visitando o ministério levítico de músicos. Deus estava visitando o quarto de Samuel com a sua voz poderosa, com a sua voz grandiosa, com a sua voz marcante. Quando Deus vai chamar Samuel,
Deus quebra alguns protocolos. O primeiro protocolo que Deus quebra é o protocolo tribal. Eu sei que lá no livro das Crônicas está escrito que Eucana é também da tribo de Levi. Lá no livro das Crônicas está escrito isso. Mas aqui em 1 Samuel diz que Eucana, pai de Samuel, é efraimita. E fica então esse conflito teológico. Se ele era da tribo de Levi ou se ele era da tribo de Efraim. Bom, eu prefiro pensar que aqui Deus quebrou um protocolo. Qual foi o protocolo? Deus quebrou o protocolo da origem tribal. E Deus, ele faz isso. Por exemplo, é claro que quando a gente lê Gênesis 49, o Jacó abençoa o Judá. E de Judá, de você vai sair aquele que vai empunhar o cetro. É de Judá que vai sair o rei. Mas o primeiro rei não sai de Judá. O primeiro rei sai de Benjamim. É Saul. Deus, ele pode fazer isso. Por exemplo, quando Roboão não estava fazendo o que Deus queria, Deus levantou o Jeroboão de outra tribo. Porque Deus, ele quebra protocolo. Quando é necessário, ele chacoalhar o ambiente. Quando é necessário, ele fazer uma obra. Aleluia. É natural que nós esperamos que Deus levante um de nós, do clero, do alto clero, é natural. Mas não se assustem com esta métrica de Deus, com esta forma de Deus, com essa metodologia de Deus. Deus pode soprar, aleluia, quando a igreja está passando por aperto, as situações não estão fáceis, e Deus, por alguma razão, não quer usar alguém do clero, ele levanta um irmão, uma irmã, ele levanta um jovem, um adolescente, e ele vai lá e faz uma grande obra. Deus quebrou um outro protocolo, não só o da origem tribal. Deus quebrou o protocolo da idade. O sacerdote, ele tinha que ter 20 anos, porque esperava-se que ele começasse o ministério ali com 20, 30 anos, para que ele tivesse alguma experiência mínima de vida, para que ele soubesse algumas coisas. Por exemplo, o próprio Senhor Jesus, ele começa seu ministério aos 30 anos. Paulo começa seu ministério aos 30 anos. João Batista aos 30 anos. O levita com 20 anos. De 20 anos para cima, ele já poderia exercer o ministério. Em Israel, de 20 anos para cima, podia servir o exército. Mas quando a necessidade é premente, Deus não olha a idade. Aleluia! Deus puxou a ficha dos requisitos. Ele disse quais são os requisitos. Bom, tem que ser da tribo de Levi. E 2, tem que ter mais de 20 a 30 anos. E Deus falou, mas eu estou precisando de alguém aqui e agora. Então eu vou lá buscar o Samuel. Eu vou levantar o adolescente. Eu vou levantar o pré-adolescente. Eu vou levantar o jovem. Eu vou manifestar a minha glória, a minha unção, o meu poder e a minha virtude. Deus quebra protocolos. Deus pode hoje, irmãos, quebrar um protocolo aqui para fazer algo extraordinário, algo especial e espetacular. Deus vai quebrar um terceiro protocolo. O primeiro deles é o da tribo. O segundo deles é o da idade do sacerdote. E o terceiro é a ordem do chamamento. Hoje nós tivemos uma cena linda aqui, que é aquilo que é ordinário, aquilo que é comum, corriqueiro, rotineiro, esperado. Nosso nobre pastor presidente impôs as mãos sobre obreiros aqui, e essa transferência, essa unção foi transferida, amém? E é assim que é a regra, é assim que a gente aprendeu quando Paulo diz, desperta o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. O maior vai impor as mãos sobre o menor e abençoar o menor, e o menor vai crescer. E um dia, esse menor vai se tornar grande, vai poder abençoar outro, e aí vai. Mas tem dia que Deus quer quebrar essa regra. Aleluia. Deus falou, Samuel, eu não vou falar com você através de Eli. Eu não vou levantar Rofine e Finéias. Eu vou trabalhar lá no quarto, de forma especial, pessoal, subjetiva. Eu vou fazer uma obra na sua vida. Vou levantar você poderosamente.
Levante a sua mão, porque o Deus que quebra protocolos está aqui esta noite. Levanta a tua face, levanta a tua voz. Dê uma palavra de adoração e de louvor a Ele. Deus pode quebrar hoje um protocolo. Deus pode fazer algo inesperado na sua vida. Hoje. Aleluia. Aí esse texto vai nos ensinar algumas lições. Eu quero partir para o final, trazendo essas lições para vocês. A primeira lição que eu quero trazer é que Deus, em primeiro lugar, ele leva Samuel ao templo. Deus quer que Samuel esteja no templo. E Deus quer que os adolescentes estejam no templo. Eu quero dizer para vocês que vocês estão no lugar da bênção. Vocês estão no lugar do livramento. Vocês estão no lugar da revelação de Deus. Bem-aventurados são os pais que trazem os filhos para a igreja. Bem-aventurados são os responsáveis que colocam os filhos aqui, perto da palavra de Deus, porque aqui, aleluia, a glória de Deus invade esse lugar. A palavra de Deus trabalha aqui e alcança a vida dos adolescentes. Deus primeiro trouxe o Samuel para dentro do templo. Deus quer que a gente esteja no templo. O Senhor Jesus, com 12 anos, ele deixa um exemplo. Lá em Lucas 2 diz que Jesus foi ao templo. O salmista, no Salmo 27, verso 4, ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu esteja no templo. No Salmo 122, verso 1, o salmista diz: eu alegrei-me quando me disseram, vamos ao templo. Uma coisa, adolescente, que Deus quer de todos vocês, é que vocês estejam aqui no templo. Fiquem tranquilos, vocês não estarão perdendo o tempo de vocês, nem um minuto da vida de vocês. Vocês estarão aqui recebendo força, iluminação, graça e virtude de Deus, porque Deus, ele nos coloca no templo, para a partir do templo fazer coisas especiais e extraordinárias. Eu tenho uma irmã minha, que ela é nova, ela tem 22 netos. Bastante, né? Lá em casa lá o pessoal entendeu bem, crescer e multiplicar e encher a terra. Minha mãe sempre dizia assim, quando a gente falava: mãe, a senhora teve muitos filhos. Aí ela dizia assim: bom, você não lê a Bíblia, né? Por isso você está falando isso. Eu digo: mas como eu não leio a Bíblia? Eu sou professor de Bíblia. Não, você não lê a Bíblia não. Como não? Você nunca leu lá quando Paulo diz: a mulher salvar-se-á dando luz a filhos? Deixa dar luz a filhos, meu filho. Eu falo: mãe, mas não é assim que Paulo está falando. Não é essa hermenêutica. Mas eu tenho uma irmãzinha que ela tem 22 netos hoje. Ela tem 22 netos, a minha irmã. A minha mãe tem mais de 80. Ela já tem trineto. É o tatá, né? Minha mãe já é tatá. Meu irmão mais velho tem 65. E a minha irmã mais nova está com 37 agora. Então, eu tenho uma irmã que tem bastante netos. E essa minha irmã teve 6 filhos. E ela com uma vida muito sofrida, né? Uma luta ela passou na vida, tal. E um dia eu fui pregar. E era um trabalho com os adolescentes. E eu comecei a ver o horário avançando lá no culto dos adolescentes. E eu comecei a ficar muito bravo. Eu estava sentado assim, ó, no meio dos obreiros, eu ia pregar e eu estava muito bravo. Por que eu estava bravo? Porque o tempo estava passando e os adolescentes estavam na igreja ali. Mas eles estavam fazendo o quê? Eles estavam cantando. Eles fizeram lá umas gincanas. E eu estava bravo, eu queria pregar. Me deram 9h30, 9:45 para pregar. Eu estava muito bravo. Eu nem preguei, eu li o texto e fechei a Bíblia e falei: Deus, fale melhor ao coração de vocês. Fiz uma oração e fui embora. Entrei no carro, era umas 10h30 da noite. Quando eu estou indo embora, 10h30, meu celular toca. Era minha irmã. E minha irmã disse: Henrique, meu filho, vem pra cá agora. Falei: o que aconteceu, mana? Ela disse: Henrique, mataram o fulano de tal, que é um sobrinho meu, aqui agora. Ele estava no lugar errado, na companhia errada, e acabou indo embora. Naquele dia, Deus me ensinou uma lição.
Hoje, se me passarem 1h da manhã, eu fico para pregar. Porque é melhor que os adolescentes estejam aqui do que em qualquer outro lugar. Aqui vocês estão protegidos. Aqui vocês serão alcançados pela palavra de Deus e pela bênção de Deus. É melhor que eles estejam aqui, aqui e aqui. Glória a Deus. Você crê assim? Levante a sua mão. Levante a tua face, levante a tua voz. Abra sua boca e dê uma palavra de adoração. O Senhor está ordenando bênção sobre a sua vida. Você está recebendo livramento de Deus. Deus está guardando você. Deus está te fazendo promessas. Aleluia! Uma bênção que eles estejam aqui protegidos e guardados. A segunda lição que a gente aprende é que Deus, Ele quer que Samuel lhe conheça pessoalmente. Adolescentes, prestem atenção nisso aqui. Os nobres adolescentes aqui que estão visitando também. Deus, Ele leva Samuel para o templo. E lá no templo, Deus dá para Samuel uma experiência pessoal com ele. O Samuel conheceu a Deus pessoalmente. O texto do versículo de número 10 de 1 Samuel 3 diz assim: então veio o Senhor e esteve ali e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Naquele momento, o Samuel teve uma experiência pessoal com Deus. Deus quer que vocês, adolescentes, tenham uma experiência pessoal com Deus. Vocês precisam ter a experiência que Samuel teve, ouvir a voz de Deus. E eu sei que Deus fala conosco pela autoridade desses homens de uma envergadura extraordinária. Eu sei que Deus fala conosco através dos pais. Eu sei que Deus fala conosco através dos líderes. Mas acima de tudo, Deus quer fazer que você conheça a voz dele pessoalmente. O Samuel já conhecia a voz de Deus através de Eli. Ele já conhecia a voz de Deus através de Hofni e Finéias. Ele já conhecia a voz de Deus através do sistema sacrificial. Ele já conhecia a voz de Deus através da lei litúrgica e cerimonial. Mas Deus queria que ele conhecesse a voz de Deus de forma pessoal. Vocês precisam buscar essa experiência entregando a vida para Jesus de forma pessoal. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho o Dudu que está ali, 18 anos agora, e tenho a Moniquinha que tem 20. E eu sempre trouxe meus filhos para a igreja. E eu sempre eduquei-os na igreja. Mas eu sempre ensinei para eles que eles precisavam ter uma experiência pessoal com Jesus. Hoje é uma excepcionalidade ele estar me acompanhando aqui, nessa viagem. Mas a maior parte das viagens que eu faço, eu vou sozinho, eu vou com a minha esposa. Ele não me acompanha, minha filha não me acompanha. Porque eles ficam lá na igreja, que a gente congrega lá na sede do Belém, Barueri. E quando dá 4 horas da tarde, eles tocam lá na orquestra, eles querem ir para a orquestra. O que aconteceu? Por que eu não fico obrigando? Porque eles tiveram uma experiência pessoal com Deus. Enquanto os nossos adolescentes forem trazidos para a igreja, eles são cristianizados, eles são catequizados, mas eles não têm um encontro com o Senhor. É preciso que vocês tenham o próprio encontro com Deus. E descubram qual é o tom da voz de Deus no ouvido de vocês. Deus quer revelar o tom da voz dele de forma pessoal para vocês em nome de Jesus. Aleluia! Por exemplo, o apóstolo Paulo conhecia Deus. Conhecia porque era catedrático, conhecia porque era membro do Sinédrio, conhecia porque aprendeu aos pés de Gamaliel. Paulo conhecia. Mas um dia Deus falou: Paulo, eu vou dar uma revelação para você a caminho de Damasco, que essa revelação vai ser sui generis. Vai ser uma revelação tão impactante, Paulo, que você nunca mais vai me esquecer. Você vai me amar, Paulo, e você vai me amar tanto a ponto de aceitar sofrer por mim e pelo meu evangelho. E Paulo teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco.
Quando ele teve aquele encontro, ele caiu aos pés de Jesus. Ora, candore machurabai. Aleluia. Aleluia. Ele entregou o coração para Jesus. Ele disse: Jesus, conduz a minha vida. Cada um dos irmãos aqui só conseguiram tornar a vida cristã perene e perseverante porque também tiveram o próprio encontro com Jesus. Quem já teve a sua própria experiência com Jesus? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu gosto de dizer sempre que nós precisamos ter o nosso vale de Jaboque. O Jacó conhecia do que Isaac lhe falava, do que Rebeca lhe falava. Ele conhecia até de algumas orações meio distantes que ele fazia, ele conhecia. Mas teve um dia que ele teve um encontro poderoso com Deus. E lá no vale de Jaboque a vida dele foi marcada poderosamente. Aleluia. Diga comigo, quem tem um encontro com Cristo. Diga, quem tem um encontro com Cristo sai marcado para sempre.